boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este lar que amorosamente nos acolhe. Meus irmãos queridos, sejam muito bem-vindos a este pontinho de luz, onde aqui a espiritualidade, antes que nós chegássemos aqui, já está a preparar esse cantinho de luz, para que nós possamos encontrar a paz, a doce paz que o Mestre Jesus deixou para todos nós. E assim, ao adentrarmos essa porta, que nós possamos abraçar e estarmos na sintonia do Mestre, porque certamente, ao sairmos de casa, nós tínhamos dentro de nós uma busca em relação a nós mesmos, em relação a Deus, em relação às nossas buscas incessantes de todos os dias. E assim, envolvidos nessa doce paz, Jesus nos transmite. Vamos nós aqui com o tema que foi escolhido para hoje, a reflexão. Baseamos em fatos apresentados por Kardec, como também pelos espíritos que auxiliaram a Kardec na codificação. Sabemos que nas obras kardecianas, Kardec sempre buscou, através da fala da espiritualidade amiga, nos auxiliar e de igual forma auxiliar também a espiritualidade que naquele momento buscava também nos anseios da nossa compreensão. E assim, não podemos de maneiras nenhuma lembrar Kardec, a espiritualidade, sem falar nosso doce e grandioso Mestre, Jesus de Nazaré, não, de todos nós, de onde nós estivermos, ali Jesus certamente estará. E o Evangelho de Jesus nos diz, do coração da espiritualidade, que devemos nos melhorar sempre, que as virtudes são sempre pontos que nos levam a Deus, que os vícios nos distanciam sempre do nosso Pai maior. E assim, hoje buscaremos uma virtude que é muito lembrada na doutrina espírita, a humildade. Jesus nos trouxe essa perfeita harmonia e o conceito-chave proposta para a nossa vida é a humildade. E o papel dessa virtude e a sua importância na trajetória de todos nós, porque sabemos que humildade não é servidão, pelo contrário, humildade é saber que adiante de nós há muito, muito, muito a aprender. Certa feita, chamaram um sábio e disse: por que, onde você busca tanta sabedoria? E ele disse: não, pelo contrário, eu não sou sábio, eu não sei de tudo. Mas diante de todas as pessoas que ele se aproximava, dizia: puxa, você é um sábio. E ele começou a questionar as pessoas, a sair pelas ruas e perguntar: o que é ser sábio? Então, todos
orgulhosamente falavam de tudo que sabiam, de tudo que tinham na sua bagagem. E ele, então, ao final de toda a sua pesquisa, chegou a uma conclusão, que realmente ele sabia de tudo. Porque ele era o único que sabia, que tinha consciência de que ele não sabia nada. Que tudo o que ele sabe é um acréscimo da sua virtude, mas que muito, muito, muito ele tinha que aprender. Aí ele entendeu que diante das perspectivas de que todos sabiam muito, estavam enraizado um orgulho muito profundo. Porque o orgulhoso, ele tem certeza que ele sabe tudo. Foi isso que aconteceu quando o sábio perguntou: e você? Você sabe alguma coisa? Porque eu não sei nada. E as pessoas acrescentavam tudo o que sabia e batia o pé: eu sei. E ele disse: poxa vida, então realmente eu sou um sábio, porque eu sei que eu não sei de tudo. Então, a dificuldade é essa, é compreender. Então, lá vamos nós aqui buscar no Evangelho de Jesus, quando Jesus, o nosso mestre, falou das virtudes de maneira muito bela e didática. E aí ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E os pobres em espírito nada mais é do que os humildes. A humildade, ela nos faz pobres em espírito, porque a gente sabe, porque nós sabemos que o humilde, ele não é nada a mais do que ninguém. Ele tem a consciência de que ele é alguém que precisa aprender e muito. E assim, Jesus prossegue: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem de nós não choramos? E quem de nós não buscamos em Jesus o acalento? Então, só choramos, talvez, dentro de um quarto escuro, dentro da nossa vergonha de chorar em público, mas certamente Jesus estará conosco, porque ele disse que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como ser consolados? Compreendendo que nós não somos nada mais do que ninguém, que nós podemos chorar, sim. Nós somos ainda crianças espirituais, estamos buscando diante de Deus, da espiritualidade. Por que não dizer da nossa família, que são as nossas raízes, onde nós buscamos, na hora da lágrima, na hora da dor, um consolo e um acalento. E assim Jesus prossegue: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, Jesus nos concita a humildade. Os humildes de coração, de alma, herdarão a terra por quê? Porque compreendendo que não sabemos nada, que o que sabemos é só um começo, que é um iceberg muito profundo para que nós possamos buscar. Então, Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque são consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E quem são os mansos? São os idiotas? Não. Porém, a partir do momento que nós abraçamos a doutrina espírita, nós compreendemos que não vale a pena digladiar
com ninguém, e muito menos com nós mesmos. Porque muitas vezes o primeiro a degladiarmos é com nós mesmos. Porque muitas vezes nós não aceitamos, ou nós não nos vemos como nós somos de verdade. Às vezes nós cobramos do outro porque nós queremos que ele seja o que nós queremos, enquanto muitas vezes nem nós mesmos somos o que nós queremos. Então, os mansos são aqueles que, obviamente, humildemente, se pacificarão, se acalmarão e buscarão nos aprendizados, buscarão na oração, buscarão em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Eu preciso ter serenidade, ser manso, ser calmo, e assim eu encontrarei a saída. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Os que têm sede de justiça. Quem de nós não temos sede de justiça? Porém, eu ouvindo uma fala do Haroldo, e ele disse o seguinte: a humanidade está doente. Perante a justiça do homem, quando se procura um fórum, existem pilhas, mais pilhas de processos. Por que processos? Porque nós não sabemos ser mansos, nós não sabemos ser pacíficos. Nós degladiamos uns com os outros. A partir do momento que nós tivermos a humildade de compreender que nós precisamos, e muito, 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 de aprender, nós vamos tentar resolver nossos problemas, nós com nós mesmos. Não vamos lutar nem relutar com ninguém, mas compreender e tentar resolver os nossos problemas com amor, com caridade, com serenidade. E assim lá vamos nós, né? E Jesus prossegue: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é a misericórdia? É eu ver no outro o que eu gostaria que fosse, eu gostaria de fazer para o outro o que fosse feito para mim. Isso é ser misericordioso, é ter misericórdia do outro, é compreender que eu não sou mais do que ninguém, que nós não somos mais do que ninguém, nós somos todos iguais. Portanto, é necessário que tenhamos misericórdia de uns para com os outros. A partir do momento que o orgulho fala mais alto, que eu me sinto melhor do que todo mundo, obviamente a misericórdia vai estar muito longe. Mas Jesus, dentro dessa fala, ele vai nos colocando aqui: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E qual de nós, nos nossos impetos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, que vamos lembrar de Deus, né? Talvez muitos de nós até podemos, né? Ser misericordiosos e ter puro o coração, não ter maldade, não ver a maldade no outro. E aí, Jesus disse: a primeira porta que a humildade abre para o Espírito é o do reino dos céus. A partir do momento que eu sei que eu não sei muito, que eu preciso de Deus, que eu preciso de Jesus, que eu preciso da espiritualidade amiga, porque não? Todos nós somos agraciados com um anjo guardião que está sempre pronto a nos auxiliar, desde que nós não tiramos as nossas mãos dele,
Porque a partir do momento em que nós ignoramos a presença do nosso anjo guardião, ele jamais nos obrigará. Porque nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa que nós não somos obrigados a nada. É preciso querer. E dentro desse querer, é necessário que tenhamos a humildade de compreender o quão pequenos ainda somos. Na verdade, o orgulho é a cegueira da alma. Tem uma obra do Emmanuel, Pensamento e Vida, que ele diz: humildade é o reconhecimento da nossa pequenez. Humilde está encantado com o que falta ainda, com a grandeza da vida diante do universo. Porque o humilde compreende que o universo ele é infinito e que nós temos infinito pela frente de aprendizado. E assim, mais uma vez, o Cristo disse em seu Evangelho: glória te dou, Pai Celeste, porque revelastes coisas tão belas aos humildes e aos pequeninos. Por quê? Deus revelou as coisas belas aos humildes e aos pequeninos, porque os grandiosos, eles acham que o seu orgulho, eles nem precisam mais aprender alguma coisa, eles são sábios, né? Como o sábio procurou outros para perguntar por que é que ele era sábio, ele chegou à conclusão de que eles realmente achavam que sabia de tudo. Então, Emmanuel disse aqui, né? Humildade é o reconhecimento da nossa pequenez. Humilde se encanta com a falta da grandeza que ainda falta diante do universo. Com a humildade é possível olhar para o outro e perdoar. Sem a humildade, nós vamos achar que somos melhores. Por que perdoar o outro? Por muitas vezes, o perdão não é para aquele que pede o perdão, é para aquele que oferece o perdão, porque ele desamarra as algemas do outro que está endividado com ele. E assim, o perdão, a compreensão, que é tão difícil nos momentos de ira, a gente tentar se acalmar e compreender o outro. É olhar para o outro, respirar fundo e tentar compreender. Se colocar uns nos lugares dos outros. A brandura. Quem é humilde consegue ser brando. Quem é humilde é capaz de ter cordialidade. Por que não nos relembrarmos aqui o cego de Jericó? O cego de Jericó, ele, na sua cegueira, ele gritava por Jesus. E Jesus, então, ouvindo as suas reclamações, os seus clamores, o ouve e vem ao seu encontro. E o que foi que o cego de Jericó fez? Quando ele ouviu os passos de Jesus em sua direção, ele pega a sua capa e joga para trás. Naquele tempo, as pessoas que tinham deficiência, eles carregavam uma capa para demonstrar que eles eram necessitados. E naquele instante, quando o cego de Jericó percebe a presença do mestre, ele joga aquela capa para trás e vem ao encontro de Jesus. E Jesus o chama. E ele, sim, Senhor. E Jesus diz: o que queres?
E nós, no lugar do cego de Jericó, será que nós conseguimos olhar para Jesus na nossa dor, na nossa dificuldade e jogar fora o nosso orgulho, as nossas dificuldades, os nossos vícios e compreender que Jesus está ali, que basta que nós vamos ao encontro, porque Ele nos chama. E assim, Ele disse para o cego: o que quer que eu faça? Ele sabia. E o cego de Jericó disse: que eu veja, Senhor. Ele poderia ter dito tantas coisas, né? Ele poderia ter, né? Eu lá no lugar dele, eu ia lançar e pedir tantas coisas. E ele disse: não, que eu veja. Será que nós temos a capacidade de compreender o que é que nós precisamos ver? Será que o orgulho nós ainda carregamos em nós, em forma dessa capa, como deficientes espirituais que ainda somos? Não, nós não queremos isso para nós. Nós vamos aqui aproveitar o ensejo da fala do cego e vamos caminhar em direção a Jesus humildemente, dizendo: Senhor, dai-nos a humildade de ver ao nosso redor o potencial que nós temos de crescimento, de compreender que ainda somos pequenos, mas que somos filhos de Deus, temos esse DNA divino, que todos nós temos uma capacidade de seguir a Deus, que podemos jogar fora os nossos vícios e abraçar as nossas virtudes. E assim, Jesus tem uma fala no Evangelho em que diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Aí, eu fiquei aqui pensando: meu Deus, como será entrar e sair e encontrar pastagem? Mas aprofundando mais, eu compreendi que nós atravessamos por muitas circunstâncias. São as portas que nós temos que passar. Porém, nós precisamos abrir a porta e vamos encontrar várias opções. Eu posso encontrar um problema, uma doença, vamos dizer assim, que é algo que nos choca, quando diz assim: olha, você está com uma doença incurável. É uma porta que se abriu, mas se eu for de encontro a Jesus, eu vou abraçar a causa, procurar um médico e dizer: não, eu confio em Deus, eu sei que vai passar, eu sei que eu tenho um auxílio divino e eu vou superar. Porém, eu tenho outra porta, que eu posso entrar num desespero e ficar rolando e dizer: agora eu vou morrer. Bom, eu abri uma porta que não vai me levar a nada. Eu posso abrir outra porta de ficar me humilhando na melhor forma, dizendo assim: Pai, eu posso ir, mas seja feita a sua vontade. Aí, o que vai acontecer? Obviamente, eu passei pela porta que Jesus abriu e cheguei em vastas pastagens, porque ali eu vou me alimentar da fé, da esperança, eu vou me alimentar da vontade de viver. E assim,
eu compreendi que Jesus é a porta das ovelhas e quem passar por ela encontrará pastagens. Mas eu encontrei outro caso a pensar que me deixou fascinada. Foi lembrar o gigante deitado. Quem de nós não ouviu falar de Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça era um jovem lindo, cheio de vida, musculoso. De certa feita, ao chegar em um centro espírita, a convite de um grande amigo, ele ali estava e as pessoas da mesa mediúnica recebem uma mensagem dizendo: essa mensagem é para Tarzan, porque ele se achava tão lindo, maravilhoso, que ele se intitulava Tarzan. Ele se achava muito lindo naquela época. Tarzan estava em alta, o filme, né? Tarzan e a Jane. E aí a pessoa que recebeu a psicografia disse, pensou e disse: ai meu Deus, eu não quero falar isso, porque está muito fora de dizer isso aqui, Tarzan. Mas ela criou coragem e disse: aqui tem uma mensagem para Tarzan. E ele sabia da sua paixão pelo Tarzan, se estremeceu. Porém, a fala dizia: Tarzan, se revigora nas forças do bem, porque as dificuldades estão chegando. Firma no cipó da fé e do amor, porque as dificuldades estão chegando. E ele então não entendeu muito bem. Ao sair, questionou com um amigo: será que isso é real e é verdadeiro? A primeira vez que ele havia estado em um centro espírita. E o companheiro disse: olha, pode acreditar, que é melhor você se preparar. E o jovem então saiu, continuou com a sua vida normal. E certa feita, o amigo dele disse: Tarzan, vamos assistir um filme. E ele: vamos sim, vamos curtir a vida. Ao chegar no cinema, ele passa mal. Já não sai mais dali com suas próprias pernas. E ali foram se enclausurando. E ali ele começou a sentir muitas dificuldades, a não mais andar. E assim foi que, certa feita, ele já não mais andava de jeito nenhum, ficou completamente paralisado em cima de uma maca, só mal conseguia falar. Porém, ele abriu as portas que Jesus abre, onde tinha belas pastagens, e ele não se desanimou. Por isso ele ganhou o nome do gigante deitado, porque mesmo deitado em uma maca, ele ia aos centros espíritas fazer as palestras e falar de Jesus como ninguém, de falar da esperança, de dizer que ele não estava preso, que ele era capaz de viver, que os seus pensamentos o levavam além. E todos que conviviam com ele cresceram em espírito, porque muitos de nós andamos, vamos e voltamos e nos sentimos infelizes. Muitas vezes a gente fica buscando a felicidade. Eu sou infeliz, eu tenho muito ainda que buscar, e nos enclausuramos achando que nós precisamos encontrar o amor, a paz, que nós precisamos crescer, que nós precisamos caminhar e caminhar. O gigante deitado nos deu um grande exemplo, que numa maca ele caminhava espiritualmente. E nos deu um grande exemplo de que nós precisamos andar espiritualmente, crescer.
Porque nós não estamos aqui para passar umas férias. Nós estamos aqui para buscar o nosso crescimento espiritual, para nos aperfeiçoar. Quando Jesus diz buscar o reino dos céus, significa buscar a perfeição, nos melhorar, deixar os vícios e abraçar as virtudes, porque cada virtude nos leva um passo à frente. Cada vício nos distanciam da perfeição. E assim, que nós possamos sermos grandes o suficiente para não nos enclausurar, para não nos amarrar, sendo que nós podemos andar espiritualmente, buscar a nossa perfeição, sermos melhores e crescer. E compreender que não é caminhar pelo mundo e ficar parado espiritualmente. Não, é andar espiritualmente, mesmo que fosse em uma maca, como o gigante deitado nos exemplificou. Mas com isso, eu não poderia encerrar sem deixar aqui o exemplo daquele que compareceu à terra, revestido da mais bela e encantadora humildade. Jesus. Encontrando em si a maioria dos corações cerrados, porque naquele tempo, grande maioria estavam com os corações cerrados. E Jesus, humildemente, desceu e nasceu entre nós. E ao longo dos séculos, Ele tem aberto portas em nossos corações, que muitas vezes endurecidos pelo sofrimento, pela dor, pela dificuldade, os corações endurecem. Muitas vezes a gente até acha que, será que sou só eu? Não, pelo contrário. Nunca nos esqueçamos de que Jesus, na sua grande humildade, renunciou toda a sua vida de bens para estar entre nós. Quando perseguido, quando humilhado, a humildade que Ele se revelou em cada um de seus atos, especialmente da prisão ao Gólgota, por amor a nós. Ele poderia, naquele instante, ter clamado as forças maiores. Ele poderia ter convidado os anjos para levá-lo nos braços. Pelo contrário, humildemente, ali no Calvário, com aquele cetro na mão que os soldados, ainda para completar a covardia, pegou um pedaço de cana e colocou em suas mãos e disse: Rei, aqui está o seu cetro. Mas ele não se abalou. Ele, nos seus últimos instantes, olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem. Quisera nós compreender um pouco desse amor que Jesus, naquele instante, nos ofereceu. Porque nós sabemos
que o amor, a gente não vai de encontro aí. Ele vem de encontro a nós, porque ele é grandioso demais para nós encontrarmos. Mas diante da nossa humildade, diante do bem que nós possamos fazer, o amor vem ao nosso encontro. E assim, Jesus também nos abraçará. E nos momentos de dificuldades, compreendamos que nunca estamos sozinhos. E é por isso que ainda hoje, Jesus, no exemplo da sua máxima humildade, nos inspira ao amor. Nunca, nunca, nunca a cólera, nem a maldade, nem a vingança, não vale a pena. Nos leva a um ponto atrás, enquanto poderíamos seguir um passo à frente. E assim, eu quero dizer gratidão a todos que aqui vieram hoje. Que a humildade possa nos abraçar, que nós possamos compreender que depende de nós, ou sermos humildes ou orgulhosos. E assim, a todos os encarnados e desencarnados que aqui hoje vieram, muita paz e que o Senhor nos abençoe sempre. Vamos então à prece final, a seguir os passes e ao sair, a água magnetizada, que será um medicamento que hoje nós precisamos tomar. E assim, possamos cerrar os olhos.